Boas-vindas a essa aula, e nesse momento nós começamos a nossa primeira aula do treinamento em diálogo socrático. E olha só, você está no primeiro treinamento online em diálogo socrático do Brasil. Essa que é a grande verdade. Você está tendo o privilégio de entrar dentro do primeiro treinamento em diálogo socrático completamente online do Brasil. E o que vai acontecer? Eu vou trazer aqui para você um conteúdo que é muito raro de se encontrar no Brasil. As melhores referências quando o assunto é diálogo socrático, hoje são referências estrangeiras. E mesmo fora do Brasil, nós não temos obras de grande relevância dentro desse assunto. E a grande verdade é que nós estamos falando de uma técnica antiquíssima. Uma técnica usada por Sócrates para poder ajudar qualquer pessoa a enxergar a verdade. E nós vamos ver ao longo desse programa qual é a relação entre a verdade e o sentido. E o meu objetivo aqui vai ser muito simples. O objetivo desse programa é te ensinar tudo o que você precisa saber, nem mais e nem menos, tá? Olha só, nem mais e nem menos. Eu não vou ficar aqui gastando um tempo gigantesco seu, dando para você conteúdos desnecessários. Não, eu vou trazer aqui apenas conteúdos que são necessários para você, para que tudo que você precisa, portanto, saber para implementar essa técnica nos seus atendimentos. E olha, aqui não importa se você trabalha com terapia, se você trabalha com coaching, se você trabalha com análise. Não importa. Não importa. Esse treinamento vai dar para você condições de implementar as técnicas que eu vou te ensinar dentro dos seus atendimentos. De uma forma que você consiga ajudar a pessoa que você está atendendo a se conectar com uma zona muito mais profunda da sua estrutura humana, da sua vida. O diálogo socrático, ele é capaz de colocar você numa posição, enquanto pessoa que presta ajuda, que atende outras pessoas, ele te coloca numa posição de capacidade, de possibilidade de ajudar essa pessoa a se conectar com a área mais profunda que ela tem dentro da sua existência, que é exatamente o seu espírito. Eu vou ensinar para você o passo a passo de como que você vai implementar o diálogo, como que você vai usar o diálogo socrático. Como que você vai ajudar uma pessoa a se conectar com a sua área, a sua zona, a sua dimensão mais profunda, que é a sua dimensão espiritual. Como que a pessoa ela é capaz de, a partir do seu atendimento, encontrar a verdade? A partir do seu atendimento, encontrar o sentido da sua vida. E nós temos técnica, nós temos método para poder fazer isso. E você vai trilhar esse caminho junto comigo aí ao longo desse treinamento. É um treinamento, o foco, portanto, é mais objetivo, mas, ao mesmo tempo, o foco é completamente eficaz. A ideia é trazer aqui um método eficaz para que você possa implementar nos seus atendimentos. Dito isso, nós precisamos lembrar o seguinte, que Sócrates idealizou uma técnica filosófica. Sócrates idealizou uma técnica filosófica e, por isso, não foi uma técnica terapêutica, nem uma técnica
de coaching e nem uma técnica de análise. A técnica criada por Sócrates foi uma técnica filosófica com um único objetivo: parir a verdade. Parir a verdade. Essa era a grande meta, essa era a grande intenção pensada por Sócrates. Criar uma técnica que pudesse ajudar uma pessoa a tomar consciência da verdade. Quando nós estudamos a questão do livre-arbítrio, a liberdade humana, mergulhamos na tradição filosófica a respeito do assunto, começamos a estudar Sócrates, começamos a estudar Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, enfim, passamos por toda a tradição moderna, principalmente aquelas pessoas que, enfim, lutaram para poder desconstruir essa noção de liberdade. Chegamos aí a pensadores personalistas mais atuais, como Gabriel Marcel, como Manuel Levinas, como Rudolf Allers, como Viktor Frankl. O que nós percebemos? Nós percebemos que a liberdade humana é a única coisa que nos faz diferentes de qualquer outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, principalmente do ponto de vista do atendimento, do 1 a 1, não são todas as pessoas que têm clareza, que têm consciência da sua liberdade. Quando você pega, por exemplo, uma obra de Viktor Frankl, como aquela obra O Sofrimento Humano, existe um capítulo naquela obra, por volta da página 206, 207, onde Viktor Frankl ele vai falar a respeito do livre-arbítrio. E ao longo daquele capítulo, existem momentos em que ele diz, olha, o grande objetivo de uma análise, e eu vivencio isso dentro dos meus processos de análise existencial, o grande objetivo da análise existencial é ajudar uma pessoa a tomar consciência de que ela é livre. Tomar consciência da sua própria liberdade. Muitas vezes, a pessoa ela não está presente para o fato dela ser livre, de que ela é livre. Muitas vezes, a pessoa não está consciente da verdade que ela deve buscar. Muitas vezes, ela não está consciente do amor que ela precisa vivenciar. E para isso é que Sócrates ele cria um método. E esse método ele tem o objetivo de ajudar a pessoa a parir a verdade. Da mesma forma que Frankl diz que dentro da análise existencial tem o objetivo de ajudar a pessoa a tomar consciência da liberdade, o diálogo socrático tem o objetivo de ajudar a pessoa a tomar consciência da verdade. A buscá-la intensamente, com fervor e assim vai. Vamos parir a verdade. Essa é a meta da técnica que eu quero compartilhar com você. E a melhor forma de nós entendermos o que Sócrates espera da sua técnica do diálogo, para nós entendermos de fato o que é o diálogo socrático, e uma das partes do diálogo socrático é exatamente a maiêutica. A melhor forma de nós fazermos isso é mergulharmos na fonte de onde, pela primeira vez, nós ouvimos falar a respeito dessa técnica socrática, que é na obra de Platão chamada Teeteto. Vamos abrir aqui, tem uma obra no domíniopublico.gov, vou deixar o link aqui para você, aonde nós temos o seguinte. Sócrates ele fala exatamente o seguinte. Ele está numa conversa aí, num debate com Teeteto, e ele diz que basta refletires no que se passa com as parteiras para apanhares facilmente o que desejo assinalar. Como muito bem sabes, não servem para exercer o ofício de parteira as mulheres que ainda não concebem e dão à luz, mas apenas as que se tornaram incapazes de procriar. Olha só que interessante. Sócrates ele diz que, como muito bem sabes, não servem para exercer o ofício de parteira as mulheres que ainda concebem e dão à luz,
mas apenas as que se tornaram incapazes de procriar. Para que você fosse parteira, nesse período, na Grécia Antiga, você precisava ser uma mulher que já tinha passado pelo parto, ou seja, uma mulher que nasceu estéril, ela não poderia exercer o ofício de parteira. Então você precisava dar à luz, ter dado à luz alguma vez na vida, mas hoje você já não pode hoje você já não pode mais ter filho. Se tornaram incapazes de procriar. Um pouco antes aqui, Sócrates ele vai falar da fanerete, né? Ele vai dizer o seguinte: e nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e imponente, Fanerete. Fanerete era a mãe de Sócrates. Era uma parteira muito famosa. Nossa, Tiago, mas por que você estava falando de parto? O que isso tem a ver com o diálogo socrático? Aguenta a mão aí que nós vamos chegar nisso. E aí Sócrates continua dizendo o seguinte: eis aí a função das parteiras, muito inferior à minha. Em verdade, não acontece às mulheres parirem algumas vezes falsos filhos e outras vezes verdadeiros, de difícil distinção? Se fosse o caso, o mais importante e belo trabalho das parteiras consistiria em decidir entre o verdadeiro e o falso, não te parece? Claro, né? Obviamente, né? A parteira só parteira, né? Quem escolheu o pai do filho foi a mulher, né? Que está grávida. E aí ele vai continuar. A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Neste particular, sou igualzinho às parteiras, estéril em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade, a censura que muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer justamente de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Olha só, Sócrates ele se coloca na posição de um parteiro, mas não alguém que vai parir uma realidade física, mas uma realidade da alma, uma realidade espiritual, a verdade. Por isso mesmo não sou sábio, não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção da minha alma e por ela dado à luz. Porém, os que tratam comigo, suposto que alguns no começo pareçam de todo ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a divindade favorece, progridem admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento, como no de estranhos. Ou seja, eu não tenho sabedoria alguma, mas os meus discípulos, os meus alunos, eles vão progredindo nessa vida, vão progredindo, como que ele diz aqui? Quanto a divindade progridem admiravelmente, e eles se tornam pessoas grandiosas, tanto aos seus próprios olhos, quanto aos olhos das pessoas estranhas, que as olham de fora. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles, olha a humildade de Sócrates, né? O que é fora de dúvidas é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo nisso tudo eu e a divindade como parteira. Eu e a divindade como parteira. Não é por mérito de Sócrates apenas, é o mérito da divindade. A divindade, juntamente com Sócrates, se tornam parteiras dessas coisas belas. E a prova é o seguinte:
Muitos desconhecedores desse fato e que tudo atribuem a si próprios, ou por me desprezarem ou por injunções de terceiros, afastam-se de mim cedo demais. O resultado é, alguns expeliram antes do tempo, em virtude de más companhias, os germes por mim semeados, e estragarem outros, por falta de alimentação adequada, os que eu ajudara a pôr no mundo, por darem mais importância aos produtos falsos e enganosos do que aos verdadeiros, como que acabam por parecerem ignorantes aos seus próprios olhos e aos de estranhos. Foi o que aconteceu a Aristides, filho de Lisímaco, e a outros mais. E assim ele vai continuar aqui. Mas olha só, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Eu quero te chamar a atenção aqui do Teteto. Novamente, eu vou deixar aí o PDF para você poder fazer o download lá do domínio público. Pensa comigo. Sócrates, ele não tinha a finalidade, ele não tinha como objetivo ser uma pessoa que, enfim, inventou uma teoria. Uma grande teoria, não tinha o objetivo de ser reconhecido por isso naquela época. A única função dele era ajudar os jovens a discernirem se aquilo que eles estavam pensando, se o caminho que eles estavam trilhando era um caminho que culminaria com a verdade ou se culminaria com a falsidade, com a mentira. Uma vida que não é dedicada à verdade é uma vida que não vale a pena ser vivida. Essa é uma das palavras que Sócrates pronuncia no seu julgamento. Existe um texto platônico fenomenal chamado O Julgamento de Sócrates. Vou deixar aqui logo abaixo também para você poder ter acesso a esse texto, O Julgamento de Sócrates. O que acontece? Quando nós falamos a respeito de uma vida, de uma biografia a ser construída, essa biografia ela precisa ser pautada pela verdade. Por isso que uma pessoa que busca o sentido da vida, ela está buscando viver a verdade. Ela está buscando encarnar a verdade aonde? Na sua vida moral. Na sua vida moral. Então eu preciso buscar o sentido da minha vida. Por quê? Porque eu preciso encarnar a verdade na minha vida moral. Eu preciso me tornar reflexo da verdade. A verdade é a única coisa que faz com que a vida de uma pessoa realmente valha a pena. Sócrates recebe lá no momento do seu julgamento, no momento em que ele vai ser morto. Por que Sócrates vai ser morto, Tiago? Porque ele era acusado de corromper os jovens com essas ideias de que nós devemos buscar a verdade, nem que isso nos custe o prestígio, nem que isso nos custe a credibilidade. E ele dá um testemunho fenomenal no fim da sua vida, mostrando que mesmo que isso te custe a própria vida, você precisa buscar a verdade e defender a verdade a todo. Não é defender a verdade, porque a verdade ela não precisa da nossa defesa, a verdade ela se autoimpõe, mas que você seja servo da verdade até que isso te custe a própria vida. Esse é o testemunho de Sócrates. Uma farsa jurídica, né? O STF do período da Grécia Antiga chama Sócrates e fala o seguinte: olha, você tem duas opções. Ou você diz para as pessoas que tudo que você falou ao longo de toda a sua vida foi uma farsa, foi uma mentira, ou você vai ser sentenciado à morte. Qual é a decisão de um homem forte, de um homem honrado, de um homem que sabe exatamente qual é o seu papel nesse mundo, de um homem que sabe exatamente qual é o sentido da sua vida? Esse homem olha nos olhos daqueles ministros e diz o seguinte: me sentencia à morte, porque nenhuma morte é capaz de aniquilar a própria vida, uma trajetória, uma biografia construída por base na verdade. Eu prefiro a morte a abrir mão da minha própria vida. Olha só, da minha própria vida vista como biografia. Esse é o caminho que Sócrates decide. Sócrates, então, a partir daquele momento, ilumina gerações e mais gerações
com a verdade. Nós dizemos que Sócrates foi o homem que inaugurou a verdade, né? Não que inventou a verdade, mas ele inaugurou a verdade como problema filosófico, que precisa ser encarado e vivido na minha própria existência, na minha própria vida. Então você está diante da técnica por excelência, da técnica mais antiga do mundo, de uma técnica milenar, capaz de ajudar a pessoa que você está atendendo a encontrar, a enxergar olho no olho a verdade. É a técnica que formou grandes heróis, grandes homens e mulheres ao longo de toda a história. E você tem a oportunidade, vai ter ainda a oportunidade de ter acesso a esse mesmo instrumental, essa mesma bagagem desses grandes homens e mulheres. Legal, Thiago, show de bola, não sei mais o que. Beleza. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos reconstruir a técnica socrática. Esse vai ser o nosso caminho por aqui. Nós vamos reconstruir a técnica socrática para ajudar, e esse vai ser o nosso enfoque, a nossa ênfase, para ajudar qualquer pessoa a contemplar a verdade. E a contemplação da verdade é a contemplação do sentido. Como assim, Thiago? Verdade e sentido são a mesma coisa? Na prática, uma vida com sentido, meu amigo. Uma vida com sentido é a verdade. É a verdade, olha só, é a verdade que foi encarnada. É a verdade. Eu vou colocar que foi aqui. É a verdade encarnada na vida moral de uma pessoa. Uma vida com sentido é a verdade encarnada na vida moral de uma pessoa. E você vai aprender como ajudar a pessoa que você está atendendo a encarnar essa verdade na sua vida pessoal. Construir uma biografia digna, uma biografia de um homem e de uma mulher que sejam honrados, uma biografia heróica, uma biografia assumida até as suas últimas consequências, construída até as suas últimas consequências. Beleza? Então, nós nos encontramos na nossa próxima aula, onde nós vamos ver quais são os caminhos, as etapas que nós vamos trilhar aqui dentro do nosso treinamento em diálogo socrático, tá bom? Grande abraço para você.